eclipse lunar no signo de Peixes, que ocorre dia 28 de agosto. Vamos saber o que a espiritualidade ela tem a passar a dizer sobre este eclipse. Lembrando, pessoal, que o eclipse ele não cria nada na sua vida, tá? Ele apenas evidencia, principalmente neste caso de um eclipse lunar. Ele vai revelar, mostrar algo para você. Pela temática, tá, desse céu, estamos aqui falando mais de algo interno, ok? Até porque Peixes fala sobre o sutil, né, o etérico, a espiritualidade, as águas, né, que é nosso lado emocional. As pessoas mais afetadas podem ser as pessoas que têm o signo de Peixes, Virgem e também de Gêmeos, tá? Pois nós temos aí neste eclipse o envolvimento de Urano, que está no signo de Gêmeos, causando aí coisas inesperadas na nossa vida. Então perceba como é que você vai estar essa semana, né, do eclipse. E também a próxima semana, tá? Que é o período de maior reverberação, mas todos os eclipses, eles reverberam por 6 meses na nossa vida, tá? Então aqui é uma leitura que ela tem também esse período de validade em relação à tua energia, certo? E se você tiver esse conhecimento, veja em qual casa você tem Peixes e qual casa você tem Virgem, pois esse eixo, né, Peixes e Virgem, estará sendo ativado, que é o eixo da espiritualidade e da matéria, né? Corpo físico, corpo espiritual, trabalho, serviço, mas também voltado para o lado, né, do serviço ao espiritual, tá? Então dá uma olhadinha aí. Se você não tem o seu mapa, aqui na descrição de todas as leituras do canal tem o link para você fazer, tá? Uma amostra gratuita, e através dessa amostra você sabe aonde está Virgem e Peixes na sua mandala. Todo mundo tem todos os signos, tá? Não tem essa história de, eu não tenho tal signo. Talvez você não tenha planeta ou trânsito, né, astrológico ali dentro daquela casa, mas o signo todo mundo tem. E aí você precisa ver na mandala, que é o desenho, tá? Naquela lista, realmente pode ser que não apareça se você não tem nenhum planeta ou trânsito nesses signos no seu mapa, tá? Então veja pela mandala qual é a casa que estará sendo ativada neste eclipse. E se você está chegando aqui através desse vídeo, dessa leitura, seja bem-vindo. Eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Quero convidar você a se inscrever. Se você puder também chegar deixando a sua forma de contribuição ao nosso trabalho, seremos muito gratos a você. Então você pode curtir, comentar, compartilhar e se tornar um apoiador aqui deste canal, certo? Quero lembrar você também que ainda estamos com o desconto de 40% off no nosso curso completo de tarô. Vai ficar aqui abaixo fixado no primeiro comentário. Vamos lá saber o que o espiritual tem a passar, a dizer. Aqui eu vou utilizar o nosso velho e clássico tarô de Rider-Waite, ok? Por favor, espiritualidade da luz, o que podemos esperar deste eclipse? O que vocês têm a passar a dizer? Aqui uma informação, pessoal, a mais, tá? Que eles estão lembrando aqui que eu não passei. Este é o último eclipse nesse eixo. Então existe um grande ciclo sendo fechado na nossa vida. Nessa área, né, da sua vida, nessas duas áreas aí que você tem Peixes e Câncer. Se não me engano, o próximo eclipse nesse eixo, ele só vai se dar em 2043, né? Então ainda tem chão aí pela frente. Porque os nodos lunares, eles mudaram, né, de signo. Então a gente vai passar a ter ativação agora de Leão e Aquário, certo? Vamos lá então, o que o espiritual tem a passar a dizer? Rei de espadas. Ok, aqui virou um 5 de fogo. E uma rainha de fogo. Olha, a primeira coisa muito clara aqui nessa leitura são pessoas, tá? Junto de você. Leonardo, mas eu moro sozinho, eu sou sozinho, eu não tenho amizade, eu não tenho convívio aqui com família, eu não tenho convívio com pessoas. De alguma maneira aqui, tá? Vai ter pessoas envolvidas nessa questão. Aqui a gente pode até falar para alguns de vizinho, de família, de comunidade da qual você faça parte. Talvez você more sozinho, não tenha amizade, não tenha familiares aí perto de você, mas você mora, por exemplo, em um condomínio. Você mora em um prédio. Então pode ter algum acontecimento ali, né, nesses próximos dias aí e próximos meses também, que de alguma maneira vai estar afetando você, tá? O primeiro recado é esse daqui. Aqui tem muito forte, inclusive, tá? Signos, né? De Gêmeos, Libra, Aquário, Leão, Áries e Sagitário, tá? Só passando aqui para você saber, a leitura ela não é para signo nenhum, tá? Só passando para você saber que tá forte aqui nessa leitura. Mas aqui, pessoal, o que eu vejo para a maioria de vocês em primeiro lugar, que o espiritual ele tá passando aqui agora, né, para, vamos dizer assim, o coletivo mesmo que está aqui presente nessa leitura. Aqui virá à tona
alguma espécie de conflito interno que você ainda carrega, tá? Eu digo que você ainda carrega porque isso vai ser revelado, mostrado para você. Só que aqui eu não vejo você desesperado, eu não vejo você descabelado, você assim, super, hiper, mega preocupado no sentido de, ah, meu Deus, isso ainda existe dentro de mim, eu ainda não superei essa questão, eu ainda tenho problema com isso, ou com tal pessoa, com tal acontecimento, não. Aqui mostra você encarando isso de uma maneira mais racional. E isso tem a ver com o quê? Com Urano no signo de Gêmeos. Por quê? Peixes, ele é um signo mais emocional, né? Então, dentro da questão pisciana, você se perde, né? Você se perde no oceano pisciano, você mergulha naquele oceano e ali você vai, né? Por isso que peixes, ele tem a ver com vício, ele tem a ver com questões aí de compulsão, ele tem a ver com questões voltadas para o lado emocional mais denso, né? Ele tem a ver com você, por exemplo, viver no mundo da ilusão, no mundo da paranoia, no mundo que você criou para você. Só que nesse caso aqui, com essa participação também de Urano neste eclipse, é como se a gente tivesse, olha, isso aqui é emocional, sim, mas eu vou optar, né, por ver isso de uma maneira mais racional. E ninguém está falando aqui que você deva, né, como conselho dessa leitura, negligenciar o seu lado emocional, tá? Não é sobre isso. Mas aqui é como se o espiritual lhe mostrasse que você vai sentar com as suas emoções e você vai dialogar com elas. Você vai procurar entendê-las de alguma maneira e não se perder no meio delas, né? Porque aqui você não tem nada de água até o presente momento. E é interessante você ter essa rainha de fogo nessa leitura, por quê? Porque ela mostra um certo domínio desse conflito. Então aqui nós não estamos falando, tá, de algo que é novo. Por isso que eu já abri a leitura falando, o eclipse, ele não vai criar nada na sua vida, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas falar, nossa, a minha vida ela foi destruída pelo eclipse. Não, né? Sua vida talvez ela já estava sendo destruída e você não percebeu, porque de alguma maneira você estava ou negligenciando isso, ou essa destruição ela estava acontecendo de maneira inconsciente, tá? Onde você não tinha consciência para poder perceber. E como o eclipse ele é um catalisador na nossa vida, ele vem e tira o véu. Ele vem e revela, olha, está acontecendo isso aqui dentro de você ou na sua vida e você não havia percebido. E é bem esse caso aqui dessa leitura, tá? Só que eu vejo você, olha, tendo domínio, né, dentro da maneira que você vai escolher lidar com o que vai ser mostrado para você, que esse é o poder de escolha que você tem. Você não tem o poder de escolha de optar o que é que você vai sentir, né? Mas você pode escolher o que é que você vai fazer com o que é que você está sentindo, que é o que eles estão falando aqui. Então aqui eu vejo você sentando com alguma espécie de conflito para poder resolvê-lo. Não dá mais aqui para negligenciar alguma questão na tua vida. E para alguns isso tem a ver com pessoas. E aí você pode talvez entender que essas pessoas, elas causam esse conflito na sua vida. Sendo que na verdade não, tá? E assim, pode até ter a parte onde essas pessoas têm sim o envolvimento delas, né? Mas também existe aqui uma questão de permissão sua. E aqui tem muito claro, pessoal, nessa leitura, imposição de limite. Então aqui pode ter uma conversa também muito objetiva, tá, entre você e uma pessoa, aonde aqui tem muito forte uma energia de você não mais aceitar algo, tá? Não aceito mais que você fale assim comigo, que você me trate dessa forma, que você se intrometa na minha vida, porque aqui nessa leitura tem um quê para alguns de pessoas que se intrometem na tua vida, ou pelo menos tentam, e nisso você é de alguma maneira afetado também. Ó, o julgamento, né? Que é o próprio eclipse, aqui no fundo do deck. Então aqui vai ser revelado para você alguma espécie de conflito na tua vida. E para a maioria é uma questão interna, tá? E isso já vem acontecendo. E aí, é o que eu falei, ou você estava negligenciando, ou aqui o conflito ele pode se tornar mais evidente para que ele seja resolvido, já que esse é o último eclipse nesse eixo. Então é como se fosse o fechamento de uma porta para todo sempre, amém, né? Porque uma vez também que você resolve essa questão aqui, provavelmente ela não volta a acontecer, tá? O que mais, por favor? A temperança. Ó, as de copas e 3 de espadas. Aqui você quer paz, tá? Você vai perceber através desse eclipse que você procura uma vida de mais paz, mais tranquilidade, alegria, felicidade, amores verdadeiros. Você quer que o seu cálice ele transborde, só que ele não pode transbordar de dor. Ele não pode transbordar tendo contido dentro dele um 3 de espadas, porque o 3 de espadas, ele suga essa água, e aqui pegando, né, apesar do 3 de espadas ele ser uma energia de ar,
ele fala sobre uma má água, né? Ele falaria sobre uma má água. Só que aqui você vê, olha, que está chovendo. Então é uma dor necessária, sim, que você vai ver aí durante esse eclipse, ou até passar, tá? Pode ter um acontecimento aqui um tanto quanto doloroso, mas ele veio o quê? Para poder lavar. E aí quando lavar tudo que tem que ser lavado, o seu cálice ele transborda. Aí sim, né? Daquilo que você quer. De amor próprio, alegria, contentamento, inclusive emocional, tá? Aqui eu vejo uma cura emocional. E para alguns é o processo de conclusão dessa cura. Você já vem passando por ela há um determinado tempo. Para alguns aqui desde 2020. E agora este processo ele chega ao fim. Aqui tem uma dor muito profunda que você carregava. Alguns aqui alguma ferida emocional, tá? Ferida emocional da traição para alguém aqui. Ou você também era uma pessoa que você criava muita expectativa em cima das coisas, né? E situações, e agora você está vendo através desse eclipse que, olha, você não é mais a mesma pessoa. Aqui tem a finalização de um conflito interno para a maioria e para outros envolvendo uma pessoa, porque finalmente você vai agir, ou pessoas, né, como eu falei, porque finalmente você vai agir de uma maneira diferente da qual você agiu anteriormente. Ou que você vinha agindo, tá? Porque essa leitura ela apresenta um certo histórico, ó, Rei de Copas aqui no fundo. Veja interessante, né, uma coisa nessa leitura. Primeiro aqui, o espiritual aconselha você ver isso de maneira racional. Ou seja, o fato, né, o que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso. Então pronto, é isso que está acontecendo. E depois você vai entrar em contato com o seu lado emocional para você conseguir trabalhar o que tem que ser trabalhado. Porque se você, por exemplo, inverter aqui a questão, existe uma probabilidade de você se perder, tá? Porque uma coisa também que acontece muito no Três de Espadas é o quê? O prolongamento da dor. O prolongamento do sofrimento, do luto, da perda, da traição, da quebra de expectativa, é a pessoa ela se escorar nisso aqui. Ah, mas fulano fez não sei o quê, ah, mas eu sofri, ah, mas não sei... Realmente você pode ter passado por tudo aí que você passou, mas aqui entenda que você prorrogar um sentimento, né, de Três de Espadas não faz bem para você. E aqui se envolver uma outra pessoa, porque existe grandiosamente essa probabilidade aqui nessa leitura, né, com esse 5 de fogo e esse 3 de espadas, às vezes a pessoa ela não tá nem aí, né, ela tá seguindo a vida dela tá muito boa e você tá preso no que aconteceu, tá? Para alguém tem essa questão aqui. Aqui é um grande pedido também, já tinha até vindo, tá? Quando eu comecei a buscar, né, sobre esse eclipse, é você parar um pouco, tá? Nesse dia, no dia do eclipse, antes do eclipse, após o eclipse, você tirar um tempo para você, sem questão de ver alguma coisa, de ouvir alguma coisa, realmente você meditar, silenciar, se auto-observar qual é o sentimento que está vindo para mim nesse momento, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso ver. Ó, 10 de espadas, né, para poder acabar com isso de uma vez. Mais uma aqui, por favor. Ó, caiu uma ali no chão e aqui o eremita. Aqui veio ali, pessoal, veio longe, mas veio o valete de fogo, tá? Valete de fogo no chão e aqui na mesa o eremita. Ou seja, aqui é o mergulho interno, né? A gente precisa, de fato, dar para poder perceber o que tem que ser percebido, para depois a gente sair no valete de fogo, tá? E você vê que o valete de fogo, ele caiu no chão, né? Quando cai no chão, a energia, ela quer se materializar, ela quer se apresentar na matéria, né? Então, é o quê? Mais leveza, aquela paz, né? Tranquilidade que a gente falou, você se sentindo livre, você se sentindo solto, não preso, né? Aprisionado aqui por esse 3 de espadas, ou preso dentro de você. Que aí o eremita aqui nesse ponto, ele pode falar o quê? Daquele looping pisciano, né? Onde é exatamente o que eu falei. Você prolongar uma dor, um sofrimento, uma perda, uma traição que você teve, algo que deu errado, né? Errado de acordo com o que você havia planejado, ou com o que você pensa que seria o certo, né? De ter acontecido. Aqui eu sinto que o espiritual ele quer libertar a gente, tá? E não é aqui de ninguém, não. É de você mesmo. E de coisas que você, eu, né, temos aqui carregado. O
lado positivo, né, evolutivo, na verdade, do signo de Virgem, por exemplo, que pega esse eixo, né, Peixes e Virgem, é a questão que da praticidade. Então, se eu tenho um problema, vamos sentar e vamos resolver. Qual é a melhor maneira, né, de resolver essa questão? Virgem, ele busca a lapidação das coisas, né? Por isso que você tem a ordem do zodíaco. Por exemplo, quem vem antes de Virgem? Leão. Leão cria, Virgem lapida o que Leão criou. E por aí vai, entende? Ó, pendurado, novamente pedindo, né? Parada, observação, análise, meditação. Vamos aqui ver o que mais, pessoal, com esse tarô dos videntes da luz. Novamente, ó, As de Copas. Aqui tem muito forte o trabalho do chakra cardíaco, tá? Que começou no portal 88. Se você não viu, tem vídeo aqui no canal sobre o portal 88. E tem também sobre o eclipse que teve no signo de Leão, tá? Solar, né? Agora sobre esse, depois teremos o portal 99, que é o fechamento aí, né? Do trabalho desses 7 chakras que a gente tem, porque o chakra cardíaco é onde todos os outros 6, né, estão conectados, tá? Falando aí dos 6 principais, né? A gente tem outros também que geralmente não é muito falado, mas tem, tá? Ó, aqui veio também, pessoal, um 2 de copas. Então, para alguns aqui, essa questão ela se dá dentro de relacionamento, tá? Que você tem aí com alguém, ou que você vai ter daqui em diante, mas de alguma maneira esse relacionamento ele poderia ser afetado por essa questão que você estava carregando. Ó, o Sol. Aqui, se você está com alguém, esse trabalho, né, que você vai fazer, e essa pessoa também, de alguma maneira vai reforçar esse relacionamento, tá? Se você está solteiro, você pode conhecer alguém nos próximos 6 meses, que eles estão falando aqui. Mas você conhece alguém por conta também do trabalho que você fez, tá? Porque o 2 de copas é uma relação saudável. Não é tóxica, não é radioativa, tá? E você não consegue alcançar uma relação de 2 de copas se você carregar um 3 de espadas com você. Ó, 5 de copas. Agora você vê que só tem aqui energia emocional, né? 8 de espadas. Tá vendo? É exatamente o que a gente viu aqui em cima. A questão do aprisionamento que você poderia estar alimentando, seja conscientemente ou inconscientemente falando. Roda da Fortuna. Essa leitura, ela pega para bastante pessoas, né, que estão aqui na sua vida relacional. Por isso, né, que já abriu aqui falando de pessoas. Tá? Para alguns aqui é relacionamento amoroso, para outros é questão de família, para outros, como eu falei, algum grupo ou comunidade que você faça ou vai fazer parte, tá? É como se você estivesse aqui sendo, entre aspas, né, impedido de ou se envolver com alguém, tá? Ou de estar de maneira saudável presente no meio de outras pessoas. Porque aqui mostra algo que estava, né, consumindo você. Aqui é uma libertação mesmo. Ó, Pajem de Espadas. Vai ter muita informação vindo para você. Que é a questão, a gente falou da revelação, né? Que o eclipse ele pode trazer. Sete de Fogo. Aqui eles estão falando, pessoal, 2 coisas, tá? Primeira delas, cuide também da sua proteção espiritual, pois esse período, né, de eventos astrológicos, o espiritual também maligno, ele utiliza às vezes para poder tentar, né, prejudicar a gente de alguma maneira. E aqui a outra questão é cuidado com a resistência. Porque alguns aqui você pode entrar numa energia de que, olha, não quero ver, não quero saber, né, isso aqui não é problema meu. Realmente tem parte que pode não ser, mas tem parte que é sua, tá? Aqui é muito importante você saber separar. Veja que essa moça, né, ela está dentro de uma bolha. E aí a bolha ali é o quê? É a responsabilidade que é dela. Então o que é seu dentro do que a gente está falando aqui e dentro da sua vida aí particular? E o que é dos outros? Né? O que é dos outros fica pelo lado de fora dessa bolha aqui e o que é seu fica pelo lado de dentro, que é da sua responsabilidade ser resolvido. Então aqui não pegue nada que não é seu, tá? Aqui você não tem 10 de paus, 10 de espadas, né? Que é sobrecarga alheia, vamos dizer assim. Aqui é você e você.
E até mesmo, né, para você que tem a ver com outra pessoa, outras pessoas, que você vai precisar sentar, conversar, resolver, se encontrar, faça a sua parte, né? E deixe que façam aqui a deles. Ah, Leonardo, mas fulano quer fazer a parte dele e dela. Faça a sua. E uma coisa também, pessoal, que o espiritual ele fala aqui, né? Quando você faz a tua parte, as pessoas não fazem a dela, de alguma maneira ali, o espiritual ele vai, né? De alguma maneira não, o espiritual ele vai ver que de fato você está fazendo a sua parte, e se for o caso de você não mais ficar naquele ambiente, você é retirado, tá? Porque quando as pessoas também elas não estão colaborando e você está fazendo a sua parte, entra a questão que é da não condizência, né? Você já não tem mais condizência com aquelas pessoas ali. Porque se você está comprometido com você e as outras pessoas não estão, e tem algo, né, envolvendo vocês todos, de alguma maneira que você poderia, né, ser prejudicado, então o espiritual ele também vai fazer algo ou passar para você alguma orientação. Olha, sai daí porque essas pessoas não vão fazer nada e você não muda ninguém, né? Você muda você. Então você vai criar uma outra realidade para você não precisar lidar com essas pessoas que não estão comprometidas aí com elas, tá? Mais uma. Ó, temos aqui os amantes. Então, a escolha, ela é sua, né? Apesar de tudo que a gente está falando aqui nessa leitura, a escolha, ela é sua. Mas aqui, pessoal, olha, realmente para alguns aí tem uma questão de relacionamento amoroso, tá? Aqui essa leitura, ela vai um pouco para esse lado, como eu falei para você. Então, significa que alguns aqui você está concluindo um processo de cura que permite que você estar com alguém. Permitirá, né, você estar com alguém pelos próximos 6 meses aí. E se você já está com alguém, realmente é com essa pessoa que você quer ficar, né? Porque após tanto acontecimento que já teve até aqui agora em 2026, se você está com alguém aqui é porque, né, provavelmente aí você vai continuar com essa pessoa e alguém mesmo para a sua vida. Porque já teve muita coisa, né, fazendo limpeza no nosso campo para e quem tivesse que sair, saísse. Então parece que aqui agora o que continua aí, continua com você. E nesse caso aqui, quem continua também, tá? Que para alguns você já pode estar em relacionamento, né? Outros aqui que não estão, existe uma grande probabilidade de você conhecer uma nova pessoa. E é uma pessoa que é uma conexão de propósito, tá? Que tem propósito, né? Pode ser uma conexão de almas aqui. Aqui é muito forte, almas gêmeas, tá? Vamos saber, pessoal, qual é a mensagem final do universo. Mas antes aqui chamou os trabalhadores da luz. Eu não ia ver, mas vamos ver. O que os trabalhadores da luz querem acrescentar aqui nessa leitura? Vieram duas. Ó, temos aqui a rosa. E a rosa, ela fala sobre você está aberta, tá? Aberto para receber, olha, as informações, né, que vão chegar aí para você. Então esteja aqui disponível para poder receber. Peça também a espiritualidade para poder mostrar, né, para você. E aqui também veio, ó, limites. Exatamente o que a gente falou aqui. Então alguns aqui tem, ó, limite para você estabelecer. É como se tivesse muita coisa, pessoa, energia tentando alcançar você. Tá vendo? Olha que os chakras dela, né? Ali do chakra quase, né, do chakra cardíaco para baixo, eles estão aqui iluminados. Então aqui a gente está falando de coisas da matéria, tá? Porque os chakras, né, de baixo, eles têm mais a ver com questão material. Aqui você pode ser uma pessoa muito requisitada. Ou aqui precisam muito de você, pedem muita coisa para você, muito favor. E uma grande questão que você vai precisar fazer é impor limites para cuidar de você, para você se priorizar, ok? Agora sim, vamos saber qual que é a mensagem. Sua vida está caminhando em direção a seus sonhos e objetivos. Você pode até achar que tudo está desabando, mas acredite em mim. Logo entenderá os acontecimentos. Tudo que alcançará será ainda melhor do que imagina. Confie nos seus planos. Eu não me esqueci de você. Conte com meu amor e amparo. Mantenha sua fé e gratidão em ação. Eu vou ler a outra também, tá?
Grandes mudanças estão acontecendo, e esse é um convite para você soltar o que não faz sentido mais em sua vida e abrir espaço para o novo. Para que novas energias cheguem, é preciso uma limpeza de tudo aquilo que impede você de sorrir. Libere o perdão, incluindo o seu próprio. Entenda que ciclos terminam e novos se iniciam. Ó, a questão do perdão aqui, né? Desde que você esteja aberto para o novo, que é o que eles estão querendo oferecer aqui para você, certo? Então é isso, pessoal, que você tenha um eclipse abençoado. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.